Sim, já chega. Hoje não vou me enrolar com introduções desnecessárias, porque depois me falta tempo pra falar de tudo que eu gostaria, e aí bate aquele desânimo. Reviravoltas de roteiro. Vocês lembram quando o Arenoso foi atropelado por um caminhão da marca Iveco, com sobrancelhas grossas e traje de malha verde, e aguentou o impacto? Mas depois apareceu um simp inútil e mandou ele pra cama. Ou te deu um soco no pau? Que a 500 km ainda dá pra ver que ele era mais fraco do que aquele búfalo verde enfurecido, né? Bom, e quando Ash esteve naquela infame liga de sino, pra qual levou um time Pokémon tão ridiculamente imparável que os roteiristas não tiveram outra escolha a não ser colocar um cara, com todos os cheats do cartucho pirata R4 do Nintendo Dual Screen ativados. O vídeo trata disso, pessoal, um pequeno parêntese. A primeira luta de Goku e Vegeta foi sem dúvida uma das melhores de toda a franquia, de longe. Uma luta que mostra que não são necessárias transformações exageradas ou puxões de cabelo para fazer um combate espetacular que será lembrado para sempre no meio. Mas a educação não tira a coragem. Priorizar ao máximo o espetáculo e contexto de uma luta, relegando todo o resto a segundo plano. A coerência e o bom senso em prol de prolongar desnecessariamente uma luta, isso tem um preço. O que fez com que Vegeta tivesse uma resistência tão alta que era um insulto. Olha, não quero insinuar com tudo isso que a luta em questão não tenha sido boa. Mesmo após assistir inúmeras vezes, não consigo evitar que os pelos do meu corpo se arrepiem toda vez que assisto novamente. O problema surge quando você percebe que nessa luta houve momentos que são furos de roteiro. Mesmo no contexto de Dragon Ball, que como sabemos não se destaca por sua consistência no roteiro. Por onde começar? Vamos ver. Primeiro, devo dizer que em Dragon Ball, as escalas de poder são as mais simples que você encontrará em um anime. Até a saga dos androides, um simples aparelho, o Scouter, já indicava quem era mais ou menos forte usando uma escala numérica. Se falarmos de números nessa luta, Vegeta possuía 18.000 unidades, enquanto Goku tinha entre 8.000 e 9.000. Sem contar o Kaioken, que multiplica diretamente o poder por um número escolhido pelo usuário de acordo com suas necessidades. Durante essa luta, Goku, ao usar um Kaioken normal, aumenta seu poder para 16.000 unidades, já que é diretamente um x2 em relação ao seu poder base. Mesmo com esse aumento, ele ainda é superado por Vegeta, já que este ainda tem 2.000 unidades a mais. Diante disso, Goku usa o Kaioken vezes 3, alcançando um poder de 24.000 unidades, dando uma surra monstruosa em Vegeta. Depois disso, como sabemos, acontece o choque de poderes, no qual chega o ponto de virada. No meio do seu Kamehameha, Goku usa um perigoso Kaioken vezes 4, com o qual alcança a incrível marca de 32.000 unidades de poder. Ao mesmo tempo, ele potencializa esse Kamehameha com todas as suas forças. Obviamente, Vegeta está superado diante de tamanha diferença abismal de poder, mas acontece algo totalmente absurdo e que jamais voltaremos a ver nesta história. E é que Vegeta, como se nada fosse, escapa do Kamehameha, que foi lançada contra ele por um cara muito mais forte, com toda a sua força. Ninguém, jamais, em todo o universo de Dragon Ball, foi capaz não só de desviar, mas de escapar do ataque uma vez que ele já atingiu o alvo. Isso é realmente ridículo. Talvez tenhamos visto isso em personagens com um nível de luta semelhante, mas nunca alguém muito mais fraco conseguiria desviar de um ataque que quase dobra seu poder. Para dar um exemplo claro, uma vez que Goku se transformou em Super Saiyajin diante de Freeza, ele o humilhou sem nem levar a luta a sério. Sério, e deixo claro que me refiro ao mangá, pois no anime eles prolongaram muito essa luta, parecendo um pouco mais equilibrada. Quem leu o mangá diria o mesmo. Nesse ponto, Goku era pelo menos 2 vezes mais forte que Freeza em 100% do seu poder. Mas não, Goku era apenas cerca de 20% mais forte que Freeza em seu poder máximo. Apesar da diferença, Goku parecia ter energia suficiente para derrotá-lo. Também ao irmão, ao pai, ao filho e ao primo de segundo grau. Mas a zoeira não terminou aqui. A partir deste momento, tudo se tornou um completo absurdo. Vegeta é mutilado, cortado pelas costas e esmagado por um gorila gigante do tamanho de uma montanha. E como se tudo isso que eu falei não fosse suficiente, o cara engoliu uma maldita Genkidama inteira e continuou vivo sem nenhum problema. Freeza aguentou porque, além de ser milhares e milhares de vezes mais forte que Vegeta, ele pertence a uma raça de seres que podem viver mesmo se estiverem cortados em pedaços. Algo que foi confirmado em Fukasu no F, mas estamos falando de um cara que, poucas sagas depois, uma garota que nem sequer tinha o dobro do poder dele, provavelmente quebrou o braço dele com um simples chute dado sem vontade.
O pior de tudo é que depois de todo esse castigo, o cara ainda continuava se movendo. Eles ainda tinham energia de sobra para capturar um Garchomp no Pokémon Dio, e até para rir depois de receber aquele Kamehameha, uma Genkidama ser esmagado, espancado, cortado e sangrar, o desgraçado ainda continuava rindo naquela maldita cápsula. Era mesmo necessário prolongar tanto essa luta com o choque de poderes? Se Vegeta tivesse saído ferido, chamado sua cápsula e ido embora, tudo teria continuado praticamente igual. Acho que tudo o que vimos depois do choque do Garlic Gun e do Kamehameha foi filler canônico. Porque não acrescentou nada além de buracos no enredo, dando a um personagem uma resistência que ele nunca demonstrou ter. De novo, sim, o Namekuseidin aguentou pancada, mas nada comparado ao que aconteceu naquele dia na Terra. Ao contrário do meu querido Dragon Ball, JoJo não se destaca por ser um anime com muitas incoerências ou buracos no enredo. Mas os que tem, meu Deus, Hisoto, um cara com um dos poderes de stand mais aterrorizantes que já vi na vida. Ele enfrenta Doppio e seu Epitaph? Vamos chamá-lo de King Freezon, o pequenininho. Doppio teve uma das plot armors mais descaradas e evidentes que já vi. E eu vou provar isso pra vocês agora mesmo. Primeira incoerência. Imaginem que um cara pode fazer vocês vomitarem o ferro que tem no sangue em forma de lâminas de barbear. Assim como Metallica fez com Doppio no início da luta, o que aconteceria? Exatamente, todo o seu estômago, esôfago, garganta e boca estariam tendo uma hemorragia tão brutal e abundante que você se afogaria no próprio sangue em questão de segundos. Ok, vamos ignorar isso, fantasmas musculosos lutando, vamos para a segunda incoerência. Hisoto fez com que Metallica absorvesse tanto ferro do sangue do Dobby que o sangue dele ficou amarelo. E nas próprias palavras deles, sem ferro. Seu sangue simplesmente não transporta oxigênio direito e você morre sufocado, mesmo que o ar entre nos seus pulmões. Doppio continuou normalmente, apenas parecendo um pouco mais cansado após o ocorrido. Nada além disso aconteceu. Quando no meio de uma luta, o oxigênio acaba em questão de segundos, devido à tensão do momento e aos mecanismos de sobrevivência do corpo. Não vou explicar isso agora. Depois ocorreu a reviravolta no enredo que todos conhecem, onde Aerosmith derrota Hisoto definitivamente. De uma forma que pessoalmente achei muito ruim. Claro, você não podia fazer o Doppio perder por Hisoto, senão o evento Auri acabaria ali mesmo. Então, ao menos, não o coloque pra lutar contra um cara tão absurdamente poderoso que não deixe outra alternativa, senão usar o poder do roteiro a favor do Doppio. Como se ele mesmo estivesse escrevendo algo tipo Hisoto morre e eu não. E não podemos esquecer o ponto número 4, o assunto da famosa RAM. Eu sou o primeiro a fazer meme com essa história de comer uma rã para sobreviver. Mas será que Araki tem a menor ideia de como funciona o corpo humano? Quer dizer, noções básicas, ou pelo menos um pouco. Matar personagens logo de cara por qualquer besteira que ele inventa para tentar dar aquele toque realista e cru, entre aspas, à sua trama. Mas abrir um livro de biologia para tentar entender um cara que está morrendo quase não faz sentido. Ele não tem ferro no sangue para transportar oxigênio, então está morrendo de asfixia. Ele pode se salvar de morrer comendo uma maldita rã. Acho que é senso comum o motivo disso ser impossível, mas vou explicar de forma geral. A digestão é um processo demorado que leva horas, então, mesmo se Doppio comesse a rã, teria que esperar horas para sintetizar seus nutrientes. Em segundo lugar, duvido que uma simples rãzinha tenha ferro suficiente para repor todo o ferro de um adulto. Sim, depois ele bebe o sangue de uma criança, ou sei lá o que. Mas até esse momento se passaram vários minutos. Como diabos, Doppio sobreviveu a tudo isso? E nem vamos falar das hemorragias brutais que Hisoto causou, que por si só já deveriam ter sido capazes de matar Doppio. Deuses astecas em pilares e vampiros loiros com fantasmas amarelos que controlam o tempo. Não devo procurar pelo em ovo, quem dera eu fosse o Put para ter um tupete desses na boca. No fim do vídeo, selecionei para vocês algumas incoerências de roteiro geradas por um único personagem. Personagem que, na minha opinião, tem uma das plot armors mais agressivas que já vi até hoje, em um anime. Gerando com isso momentos que beiram o ridículo, literalmente tudo o contrário do pobre Gatsu. Estou falando de Luffy, o protagonista de One Piece, então se prepare, porque eu pretendo te dar com força. Não, é só brincadeira. Eu gosto de reforçar o meme de que sou um hater do Luffy. Só pra irritar ainda mais os fanboys desse personagem. Os fãs mais exaltados do Capitão de Borracha provavelmente fecharam o vídeo assim que eu o mencionei. Então, pra quem ficou, deixo claro, como sempre, One Piece é um dos meus animes favoritos e eu tenho um carinho enorme por ele.
Luffy não me desagrada especialmente e acho que realmente seria um personagem por quem eu teria mais carinho se não fosse por todos. Os Deus Ex Machina que o criador incluiu no mangá para que Luffy escapasse de várias situações que, se não fosse pela intervenção do autor, teriam terminado muito mal. Claro que em quase todos os mangás há algum Deus Ex Machina, normalmente a favor dos protagonistas, mesmo que seja pequeno. O problema é que Luffy está em outro nível, que o inimigo é absurdamente mais poderoso e destrutivo do que ele. Não tem problema, Luffy é imune. Porque agora sim é conveniente aplicar a lógica de que obviamente a borracha não conduz eletricidade. Um dos vilões com grande potencial acabou se tornando um bobo devido a uma reviravolta no roteiro. Que um vilão super malvado e sem escrúpulos, que tem uma organização criminosa. Ele não se importa de tirar do caminho quem se colocar na sua frente. Ele te enfrenta várias vezes e te deixa gravemente ferido. Não tem problema, porque o vilão em questão vai ter a decência de não acertar nenhum ponto vital. Você entra em uma situação que claramente dá pra ver de longe que não vai dar certo para não magoar a pessoa. Situação essa que foi provocada pela sua imprudência, já que você acha que está acima do bem e do mal e que seus atos não têm consequências. Situação que em qualquer outra obra teria significado a morte de vários personagens principais. Nada acontece, pois um cara lendário aparecerá para te salvar. Além disso, um dos inimigos ficará do seu lado. Porque agora ele é amigo do seu pai. E eu, sei lá, não entendo nada. Que você enfrenta um cara que claramente é superior a você em todos os aspectos. E que em nenhum instante ele deu a menor impressão de que você poderia superá-lo, seja em força, velocidade, resistência ou técnica. Não tem problema, basta o seu amigo te dar uns gritos. Conseguir uma técnica nova ou uma transformação para dar pelo menos um mínimo de coerência ao que você está prestes a fazer. Pra quê, mano? Pra quê? Grite e dê socos no ar, mesmo que teoricamente você nem consiga ficar em pé. E seu rival mal está arranhado e cansado. Nem vamos falar da luta que ele teve contra Doflamingo e da que teve contra Katakuri. Porque eu poderia passar horas falando sobre o quão absurdo foi o Luffy ter saído vitorioso desses confrontos, especialmente daquele contra Katakuri. Mas, sem dúvida, a pior besteira do Luffy foi o papel dele em Marineford. Por motivo que não compreendo. Parecia que os inimigos tinham a obrigação de tratar o Luffy com cuidado, ou que os aliados tinham a obrigação de tirá-lo das situações de risco. A cada 5 minutos, como se fossem suas babás pessoais, o cara estava completamente à vontade. Ele se colocava diante dos 3 almirantes em uma pose, cheio de atitude com um maldito pedaço de madeira debaixo do braço, e eles nem se deram ao trabalho de arrancar a maldita cabeça dele. Na verdade, Kizaru acertou um chute nele e mal fez algum dano. Cara, aqui existem duas possibilidades. Ou Kizaru deu o chute com o máximo cuidado, focando em não machucá-lo. Vai que de novo ele fere os sentimentos dele. Kizaru ser mais fraco que Foxy, a raposa prateada, ou Mihawk interceptar Luffy não é problema. Aparece um espadachim chamado Vista, de quem nunca ouvimos nem o nome. Agora resulta que ele é um dos espadachins mais poderosos do mundo. Que conveniente, não é? Smoker ou Hancock vão derrotar Ace, Crocodile, Akainu, Jinbe, ele precisa fugir e precisa de atendimento médico. Trafalgar? Sim, alguns como Boa eram amigos dele e faz sentido que o ajudassem. Mas na maioria dos casos, ou eram apenas conhecidos ou completamente desconhecidos. O pior é que Luffy corria feito louco pelo campo de batalha e saía ileso. Imagine ser uma formiga atravessando um terreno onde elefantes brigam. É curioso imaginar que você nunca será esmagado. Entendo que muitos de vocês não concordarão com tudo isso, e não os culpo. Luffy é um personagem cativante. Mas tenho certeza de que, mesmo que seja só em um único ponto, vocês vão concordar comigo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e me siga no Twitter e Instagram. Por favor, também tem o meu servidor no Discord, o link está na descrição. Neste canal somos otakus, mas daqueles que tomam banho e têm vida social. Até a próxima!